A busca pelo poder e a mente distorcida de um homem. Eu não sei nem como fazer a abertura desse vídeo para vocês hoje, tá? Porque a história, o caso que eu vou contar para vocês é realmente um dos mais terríveis que eu já ouvi falar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou trazer mais um caso bem pesado, tá? Então já tô avisando vocês, se você for muito sensível a esse tipo de assunto, escolhe outro vídeo aqui para você assistir, porque a história de hoje vai ser muito difícil de escutar. Outra coisa também que eu tenho que avisar aqui antes do vídeo começar para vocês é que eu vou me basear no que saiu na mídia, na versão da polícia e também na primeira confissão que ele deu, tá? Mas assiste o vídeo até o final porque ele vai mudar essa versão dos fatos depois. Então hoje eu vou contar para vocês a história de Ram Niranjan, que é mais conhecido como Raja Kolander. Ele nasceu em 1962 em Allahabad, na Índia. Ele vem de uma família bem pobre e de uma comunidade que se chama Kol. A maioria das pessoas dessa comunidade vivem até hoje em condições financeiras muito complicadas, sendo que 75% deles estão em uma situação de miséria. O nome dele é Ram Niranjan, que foi o nome que os pais dele deram para ele, mas quando ele cresceu e se tornou um homem, ele troca o seu nome. Essa troca aqui não foi feita legalmente, tá? Foi uma coisa assim de boca para boca mesmo. Então ele escolhe o nome de Raja Kolander, que eu vou chamar ele de Kolander a partir desse momento agora, pois é assim que ele é conhecido até hoje. E por que que ele escolheu trocar esse nome? Agora vocês vão começar a entender o quão bizarro é esse caso aqui, tá? Bom, Raja Kolander, Raja significa rei. E Kolander, as três primeiras palavras é Kol, que é o nome da comunidade da onde ele veio. Então, o nome Raja Kolander significa o rei dos Kols. E ele sempre teve realmente essa vontade, assim, de se sentir poderoso, e vocês vão entender mais sobre isso ao longo do vídeo. E não foi só o nome dele que ele trocou não, tá? Ele trocou o nome da mulher dele também, que é essa aqui. O nome dela é Gomti, e ele mudou o nome dela para Pulan Devi, porque eles estavam ligados com a política. E o nome Pulan Devi é o nome de uma mulher muito poderosa, parece que ela era uma deputada e atuou por anos na política lá da Índia. Então por isso que ele fez essa troca ali do nome da mulher também, porque como ele queria que a mulher também entrasse na política, ele queria que ela tivesse um nome mais forte, poderoso, então foi o nome Pulan Devi que ele escolheu para sua esposa. E depois de um tempo realmente teve as eleições lá, ela ganha essas eleições e ela se torna um membro do conselho distrital. E os filhos do casal tinham nomes também bem esquisitos, tá? Eles deram uns nomes assim que não são comuns lá na Índia. Um dos filhos se chama Adalat, que significa tribunal. O outro se chama Zamalat, que significa fiança. E também tem uma filha que se chama Andolan, que significa revolução. Olha só, gente, que cara doido. Então a mulher dele lá ganhou as eleições, ela era um membro do conselho distrital. E sobre a vida dele, bom, ele também queria se candidatar ali a algum cargo ligado à política. Ele estava planejando de participar das eleições de 2001, mas isso aqui não vai dar tempo para acontecer, tá? Mas fora ali da política, ele também trabalhava. O Kolander, ele trabalhava em um depósito de armamentos do exército, mas ele era de baixa patente. E também ele tinha uma fazenda de porcos. E aqui entra uma parte muito estranha da história também, muito suspeita. Porque a família, então, a mulher trabalhava lá na política e esse trabalho que ela tinha, recebia um salário muito baixo. O salário dele também era muito baixo ali, sabe? Eles tinham 3 filhos para alimentar, toda aquela coisa. Agora, algo que os próprios vizinhos e colegas sempre suspeitaram deles era o estilo de vida que eles levavam. Porque em casa, eles tinham 2 carros e uma scooter também, sendo que um dos carros era um Tata Sumo, que é esse aqui da foto, que é um carro que naquela época era considerado um carro de luxo. E além dos veículos ali que eles tinham também, pessoas que visitavam a casa deles falaram que eles tinham um videocassete, né, VHS, que era algo que a gente usava muito naquela época e muito caro também para se ter. E além disso, tinha alguns equipamentos eletrônicos ali que as pessoas ali do vilarejo não tinham, né, essas coisas, porque não tinham condições de comprar. Então isso era muito estranho, né? 2 ali trabalhadores que tinham que sustentar 3 filhos, tinham essas condições ali. Então, será que tinha algo a ver com a política? Bom, gente, política é política em todo lugar, né?
Mas nesse caso aqui não tinha a ver com a política não, tá? Porque o buraco é muito mais embaixo. Então agora eu vou contar para vocês parte da confissão dele, tá? O que ele fez durante esses anos aí. Bom, no dia 25 de janeiro de 1997, um homem chamado Cali, que trabalhava junto com o Colander no depósito, sai de casa às 6 horas da manhã, diz adeus à sua esposa e aos filhos e foi trabalhar. Depois daquilo, ele nunca mais retorna para casa e nunca mais foi visto por ninguém da região. Então, segundo o próprio Colander, ele conta que esse amigo aí, colega de trabalho, estava devendo um dinheiro para ele e que ele não estava ali querendo pagar esse dinheiro. Bom, então nesse dia o Colander convida ele para ir lá na fazenda de porcos que ele tinha. E essa fazenda de porcos, lembra do nome dele, né? Raja Colander, o rei dos Cols. Era como se fosse o próprio tribunal dele, onde ele era o rei e os réus seriam julgados ali. E a sentença desses réus que o próprio Colander vai dar é inacreditável. Mais uma chance para você estar pulando o vídeo, tá? Porque agora vai começar realmente a parte muito pesada desse caso. Bom, então o Cali chega lá na fazenda, e na fazenda não está somente o Colander, mas tinha também o cunhado do Colander, que eu vou ter que ler o nome dele aqui, que é bem complicado, é Vakshrav. Vou estar chamando ele de cunhado a partir daqui, tá? Para ser mais fácil para eu gravar esse vídeo para vocês. Então, o cunhado, o Colander e o Cali, o amigo do trabalho, estava lá na fazenda. Eles começam a conversar e os dois tiram a vida do Cali. Depois disso, eles vão separar ali a parte, tá? Essa parte de cima aqui, eles tiram fora. E ali o restante eles enterram ali mesmo na fazenda, perto de uma figueira que tinha ali. Agora, o que eles fazem com essa parte aqui de cima, que é o mais inacreditável dessa história aqui, tá? Bom, o Cali era de uma casta, para quem não sabe o que é casta, o sistema de castas da Índia é como se fosse uma divisão social que eles dão lá, algo parecido, algo muito complicado que não dá para explicar nesse vídeo aqui, senão ficaria muito comprido, tá? Mas ele era de uma casta diferente da deles. E essa casta aí que o Cali pertencia, eles são conhecidos como pessoas que são muito inteligentes. Então, por esse motivo, o Colander pega essa parte, tira o cérebro de dentro, coloca ali na água e coloca isso para ferver. O restante ali, ele vai depois limpar isso bem e vai ainda pintar de vermelho. Tá? O crânio do cara vai pintar de vermelho. Pronto. O resto que estava ali na panela, ele deixa ferver por muito tempo. E depois disso, ele e o cunhado tomam toda aquela sopa ali que eles fizeram, porque o Colander acreditava que, como o cara era muito inteligente, tomando aquela sopa ali, ele também ia adquirir a inteligência do Cali. Bom, no dia seguinte, acredito que o Colander foi trabalhar normalmente, mas é claro que o Cali não apareceu. A família do Cali fica extremamente preocupada, vai e registra um boletim de ocorrência, né, dizendo que ele estava desaparecido. A polícia começa a investigar ali o caso, mas não encontra nenhuma pista e acaba arquivando esse caso. Um tempo depois, tinha um outro colega lá que trabalhava no mesmo depósito de armas lá do exército, junto com o Colander. Esse colega se chamava Mohamed e ele tinha uma habilidade extra. Ele conhecia as técnicas da hipnose. E o Colander fala também que o Mohamed teria emprestado um dinheiro dele e não estava querendo pagar. Então, certo dia, o Colander, sem o cunhado dessa vez, tá? O Colander vai e caminha com o Mohamed pelas ruas e leva o Mohamed por uma ponte que passa em cima do rio Yamuna. E ele disse que aquela ponte ali era muito vazia, né? Nunca tinha gente, então por isso que ele levou o Mohamed para lá. E em cima dessa ponte, ele vai e tira a vida do Mohamed. Então, ele separa a parte de cima e o restante ele joga no rio e leva essa parte de cima lá para a fazenda de porcos e lá ele faz a mesma coisa que ele fez com o Cali. Tira aqui a parte de dentro, coloca na panela, deixa fervendo por algum tempo e depois ele toma esse líquido porque ele acreditava que assim
ele iria aprender a hipnose. E nessa busca de poder aí do Collander, não era só feita para tentar adquirir conhecimento das outras pessoas, mas também para se tornar um homem rico. Lembra dos carros que ele tinha, né? Então, um dos carros que ele tinha era um Jeep. E agora a gente vai descobrir como que ele conseguiu esse carro sem ter um bom salário. Um dia, então, ele se encontra com o motorista desse Jeep, que se chamava Santosh, e chama ele lá para a fazenda de porcos. Lembra? O tribunal dele. Lá na fazenda também está o cunhado dele, que era parceiro ali nessas coisas malvadas que eles faziam, né? E também tinha um outro homem que ninguém sabe o nome desse homem direito, mas esse homem não estava com o Collander e com o cunhado, tá? Estava no lado contrário, vamos dizer assim. Bom, e lá na fazenda, realmente, o Collander e o cunhado tiram a vida desses dois homens. Agora que vem aquela parte, né, a bizarrice do caso aqui novamente. Bom, o Santosh, o motorista do Jeep, ele era de uma casta superior à casta do Collander. E pessoas da casta do Santosh são chamados de Brahmanes. E a lenda diz que os Brahmanes comiam muito. Bom, o Santosh era um Brahmane e o outro que perdeu a vida era de uma outra casta, que também eles não falam qual que é a casta, mas o Collander, então, já que tinha ali pessoas de castas diferentes, ele decidiu fazer ali uma experiência. Bom, com os dois sem vida ali no chão, ele faz um corte assim na barriga e tira de dentro o intestino. E ele vai medir para ver se o do Brahmane era maior que a do outro cara. E ele mediu ali e descobriu que não, eles são iguais. Então ele vai e enterra os dois em outro lugar. Mas ele fez isso, na verdade, tirou a vida deles não por causa dessa experiência aí, aquele maluca que ele fez depois, tá? Ele fez isso somente para ficar com aquele carro. Então, daqui desse ponto, ele já tem o Jeep. E agora a gente vai descobrir como que ele conseguiu o outro, o Tata Sumo, o carro de luxo que ele tinha também. No dia 23 de janeiro de 2000, um homem chamado Manoj, que tinha o Tata Sumo, que era branco naquela época, estava com um amigo dele que se chamava Ravi. Os dois usavam esse carro aí para transportar pessoas de um vilarejo para outro. É como se fosse um táxi. Bom, eles estavam então nesse dia e às 6 horas da tarde eles saíram com o Collander e com o cunhado que pegaram ali, contrataram o serviço para ir de volta lá para o vilarejo. Então eles iam percorrer a estrada de Lucknow para Allahabad. E o Collander e o cunhado realmente chegaram ao destino final, mas o Manoj e o Rav nunca mais foram vistos depois desse dia, porque o Collander e o cunhado tiraram a vida dos dois, não fizeram nada mais, tá, com os dois e abandonaram os restos deles na estrada mesmo. E a partir desse momento, o Collander então fica com esse Tata Sumo, que era branco, mas ele então pinta de verde e ele troca a placa do veículo também. A família do Manoj registra um boletim de ocorrência, mas a polícia não encontra nenhuma pista dos dois. E depois de meses, a família começa a procurar pelo carro, o Tata Sumo, porque eles acreditavam que se achassem o carro, eles achariam o Manoj e o Rav também. Então, a família deles foi até Allahabad e lá eles conseguiram uma pista. Um homem chamado Jitendra, que era um jornalista da região, falou que acreditava que sabia onde o carro, o Tata Sumo, estava. E é aqui nesse ponto que as coisas começam a se conectar, mas infelizmente de uma forma muito ruim, tá? E para entender essa parte aqui, vamos entender quem que era esse jornalista. Bom, ele se chamava Jitendra e ele teve uma infância muito difícil. A família era muito pobre, mas mesmo assim eles conseguiram fazer com que ele se formasse na faculdade e depois de um tempo ele começa a trabalhar em um jornal. Ele se casou, teve filhos também, tinha uma situação financeira muito melhor depois e ele morava em um quarto alugado que ficava em Allahabad e a família dele morava em um vilarejo muito próximo de onde o Collander morava. Sim, os dois se conheciam realmente, tá? E se conheciam tanto que os próprios filhos do Collander chamam o jornalista de tio Jitendra. Então, os dois se encontravam constantemente lá nessa fazenda de porcos e em outros locais também. E agora, voltando um pouquinho mais sobre a vida do jornalista, ele era um ótimo profissional e não tinha medo de expor injustiças. Ele chegou a fazer uma matéria sobre os trabalhos ilegais de
mineração que aconteciam na região, e depois do artigo ser publicado, as atividades ilegais pararam e a máfia da mineração ficou irritada com ele. Então o jornalista ele não tinha medo de ninguém não, tá? Não tinha medo de mostrar a verdade para as pessoas. Bom, no dia 13 de dezembro de 2000, o jornalista vai trabalhar normalmente e ele avisa lá na redação que ele não vai trabalhar no dia seguinte, dia 14, porque ele tinha que voltar lá para o vilarejo, que ficava perto da casa do Colander, para então levar a mulher dele no médico, algo parecido, mas ele voltaria para o trabalho no dia 15 de dezembro de 2000. Então, no dia 14 de dezembro, ele realmente vai lá para o vilarejo e ele se encontra com o Colander lá na fazenda de porcos. E agora só mais uma informação, é que acredita-se que as fofocas já estavam correndo ali no vilarejo e que o Colander já estava desconfiado de que o jornalista sabia que o Tatassumo era roubado, porque lembra que o jornalista falou com a família do dono lá do Tatassumo, né? E falou que sabia onde que estava o carro. Então, por esse motivo, como o jornalista já conhecia o Colander e eles eram mais ou menos ali unidos, né, entre famílias, ele deve ter marcado esse encontro realmente com o Colander para tentar convencer ele de entregar o carro de volta e também de parar ali com as atividades, né, com os roubos que ele estava fazendo. Mas lembrando que todo mundo acredita que o jornalista não sabia que o Colander era esse monstro que ele é, né, porque se ele soubesse, ele não iria lá se encontrar com ele. Mas enfim, infelizmente ele foi realmente no dia 14 de dezembro lá nessa fazenda. E lá o cunhado do Colander estava também. Assim que ele chega lá, era um horário muito cedo ali, era logo no início da manhã e estava muito frio naquele dia. Então o Colander fala que eles estavam ali numa fogueira. Quando o jornalista chegou, ele pediu para o jornalista também sentar ali, né, perto do fogo, se esquentar um pouco, e ele vai e dá um sinal para o cunhado dele e o cunhado vai para dentro da casa pegar algo. Logo depois o cunhado volta. Então tá o Colander, o jornalista, de costas aqui, imagina que eu sou o cunhado, tá? O cunhado volta com uma arma, ele está de frente para o Colander, mas o jornalista não está vendo o que ele está fazendo aqui atrás. Ele simplesmente vai atrás do jornalista e dá um tiro na nuca dele. Ali, então, o jornalista perde a vida. Então, isso era de manhã, né? Eles contam que eles deixaram ali o jornalista sem vida no chão durante praticamente o dia inteiro ali na fazenda de porcos e de noite eles transportaram no próprio Tatassumo os restos ali do jornalista e foram para uma outra cidade ali perto que se chama Reva e que fica um pouco distante de onde eles estavam. E também tem uma curiosidade aqui no meio dessa história, tá? Que nesse caminho ali que eles iam fazer, que eram de quilômetros, tinha um ponto fixo da polícia, como se fosse uma blitz, mas uma blitz fixa mesmo, que sempre fica lá, um ponto de controle. E eles acabam chegando com o Tatassumo lá, a polícia para realmente o carro, mas eles começam a conversar ali, e como era um carro de luxo também, né, a polícia acaba deixando eles passar, e a polícia não sabia que o jornalista estava sem vida no bagageiro desse Tatassumo. Então, assim, eles continuam a viagem e eles vão no local, tiram a roupa ali do jornalista, completa, tá? Deixa ele realmente nu, separam aqui, tiram essa parte de cima. Além disso também, eles vão lá e cortam as partes íntimas, não entendi porquê, mas enfim. Deixam aquela parte ali, né, sem a parte de cima, no meio de um mato que tinha ali no meio da estrada, e depois vão em outro local onde tinha um rio ou um lago, e com essa parte de cima eles colocam dentro de um saco plástico, amarram bem e jogam nesse rio e voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Bom, agora chega o dia 15 de dezembro de 2000. O jornalista deveria retornar ao trabalho dele lá no jornal, mas ele não volta. Então, os colegas, amigos e a família também fica preocupada e começa a ligar para o telefone dele, porque o jornalista tinha um telefone celular, algo muito incomum naquela época, tá? Mas lembrando que ele tinha uma situação financeira muito melhor ali já, então ele possuía esse aparelho. E realmente o aparelho estava desligado, o que deixou todo mundo muito preocupado. E lembrando, ele é um jornalista, né? Então
Todos os jornalistas ali da região começaram a colocar essa notícia no jornal. A notícia do desaparecimento do jornalista sai em todos os jornais. Os jornalistas se reuniram também para pressionar a polícia e para exigir que encontrassem o colega deles o mais rápido possível. Então a polícia começa a investigar esse caso aqui. A primeira coisa que eles fazem é ir naquele quarto alugado que ele tinha lá em Allahabad, e lá a polícia vê que tem o carregador do telefone celular dele tá na tomada ainda. E isso ele já tinha desaparecido há alguns dias. Então era muito suspeito, porque se ele tivesse se programado realmente para viajar e para ficar alguns dias fora de casa, ele teria levado esse carregador. Então dali a polícia já entendeu que pior tinha acontecido. Então com esse telefone celular ali, era algo, uma pista muito valiosa para a polícia. O que eles fizeram? Foram investigar o registro das ligações telefônicas que ele fez. E tinha uma ligação, entre tantas ali, que foi muito suspeita, que foi uma ligação que foi feita no dia 16 de dezembro de 2000, a 1h da madrugada, o que era muito estranho, porque essa ligação foi feita para a casa do Colander, sim. E como era uma área rural, é muito incomum que as pessoas fiquem acordadas até essa hora da madrugada. Então, por que alguém faria essa ligação? Então, a polícia vai lá na casa da família do Colander perguntar, né, o que está acontecendo. Quando eles chegam lá, eles veem o Colander e o cunhado estavam já dentro do Tatassumo e estavam saindo ali da região. Assim que eles chegam, já vê que tem algo meio suspeito. Então a polícia decide pegar o cunhado e o Colander também e levar para a delegacia para fazer algumas perguntas para eles. Assim que eles chegam lá, eles não contam nada, tá? Eles falam que eles são inocentes e vai demorar um pouquinho de tempo ali para eles conseguirem arrancar a confissão realmente deles. Mas enquanto isso, lembra que os restos do jornalista foram jogados lá na estrada? A polícia de Reva, da região aonde o jornalista foi deixado, tinha encontrado realmente os restos que estavam ali sem a cabeça. Eles não conseguiram identificar de quem que era, então por esse motivo eles só tiraram algumas fotos para ali documentar o caso e enterraram esses restos. Como isso aconteceu muito perto do dia ali que o jornalista estava desaparecido, então a polícia pegou aquelas fotos lá que foram tiradas, né, dos restos, e mostrou para a família do jornalista. E realmente o irmão dele falou: esse aqui é o meu irmão, eu consigo reconhecer mesmo sem a parte de cima. Então ali eles conseguiram encontrar, né, parte do jornalista. É claro que esses restos foi dado à família, a família fez lá os rituais, né, religiosos e cremou tudo isso depois. Só que faltava a parte de cima. Bom, enquanto isso nós temos os dois na delegacia, né? Algumas coisas foram muito suspeitas, principalmente com o cunhado do Colander, porque um dos policiais viu que esse cunhado do Colander estava usando uns sapatos que deviam ser sapatos muito caros, sabe? E eles eram ali famílias pobres, né, da região, não tinham aquele dinheiro. Então esse policial pergunta pro cunhado: que sapato que é esse aí? Quanto que você pagou nisso aí? E o cunhado fala um valor bem baixo, mas o policial fala: não, esse sapato não custa tão pouco assim, é um sapato mais caro. Então o policial começou a desconfiar que eram sapatos do jornalista. Começaram a pressionar os dois, até que os dois começaram a confessar tudo o que eles fizeram. Então, tudo que eu contei até aqui é baseado também na confissão deles até agora, tá? Assiste até o final, que isso aqui vai mudar depois. Bom, além das confissões, o cunhado também confessa de que o telefone do jornalista estava dentro do Tatassumo e a polícia vai lá e consegue recuperar esse aparelho. Eles também informam aonde que eles jogaram a parte de cima do jornalista. A polícia vai lá naquele rio ou lago, né, faz uma grande operação e realmente eles conseguem encontrar essa parte que faltava. Isso foi entregue também à família do jornalista, que, meu Deus, né, teve que fazer 2 velórios, né, gente? Um para a parte de baixo e outro só para a cabeça, né? É inacreditável o que essa família aqui sofreu. Eles também informaram aonde que eles jogaram as roupas do jornalista e realmente eles encontraram parte dessas roupas. Parece que eles não encontraram os sapatos mesmo, tá? Mas só ali o que ele estava vestindo, enrolado no próprio blusão do jornalista, também em outra parte ali da estrada, aquela estrada que tinha entre o vilarejo deles e entre Reva. E agora a polícia faz outra coisa que vai desvendar
desvendar ainda um segredo muito mais bizarro do Collander. Eles levam ele junto lá na fazenda de porcos e exigem que ele aponte exatamente aonde que ele enterrou os restos das outras pessoas, porque lembra que muitos dos restos ali ele enterrou na própria fazenda dele. E realmente aonde ele apontava, a polícia cavava e ia encontrando ossos, crânio, encontraram o crânio pintado de branco, o outro que estava pintado de vermelho também. E, além disso, dentro de um balde de trigo, eles encontraram o visor da moto do jornalista, porque o jornalista tinha essa moto aqui, que também naquela época era uma moto muito cara e que acredito que provavelmente o Collander também queria roubar isso ali dele. Então lá na fazenda eles também chamam a imprensa para fazer uma coletiva de imprensa lá, eles tiram fotos, fazem vídeos ali do Collander segurando um dos crânios e o olhar dele é muito maquiavélico, as pessoas falavam que tinha uma coisa de ruim no olhar dele também. Agora, nessa fazenda, eles vão encontrar algo ainda muito mais esquisito, né? O segredo que ele tinha. Bom, eles encontraram um diário que estava escrito ali nas primeiras páginas, que era o diário de Rajá. Lembra? Raja Collander, o nome dele, e Rajá significava rei. Então, o diário do rei. Dentro desse diário tinham 14 nomes de pessoas. E cada um dos nomes tinha a informação de cada uma das pessoas ali e o primeiro nome da lista era o Cali, que foi a primeira pessoa que o Collander tirou a vida. E a última pessoa dessa lista ali de 14 nomes era o jornalista, que foi a última pessoa que ele realmente tirou a vida. Então, a polícia acreditou ali que eles tinham realmente capturado um SK e que ele não tinha tirado somente a vida daquelas pessoas que ele confessou, mas a polícia começou a acusar ele, então, de ter tirado a vida daquelas 14 pessoas que estavam naquele diário. Bom, e depois de um tempo, o julgamento realmente vai iniciar. Esse julgamento aqui vai demorar muitos anos, porque a polícia não conseguia testemunhas ali que podiam confirmar, né? Porque lembrando que, tudo bem, ele confessou, né? O cunhado também confessou. Só que lá na Índia, as confissões não são aceitas pelo tribunal. Elas só são aceitas pelo tribunal, na verdade, se a polícia conseguir alguma evidência que comprove o que ele falou na confissão. E teve também outro problema no meio desses julgamentos aí, foi que, lembra dos 14 nomes que estavam lá no diário? 2 deles eram 2 pessoas que não tinham perdido a vida. Essas 2 pessoas ainda estavam vivas. Então a polícia tinha acusado ele de tirar a vida de 14 pessoas, mas parece que a história não era bem assim. E teve também um pré-julgamento lá que o Collander confessou novamente, né, de ter ali se alimentado daquilo ali, tudo, e todas as maldades que ele fez. E o policial, o investigador que estava encarregado desse caso aqui, ainda conta que o juiz daquela época virou para ele e falou: "Meu Deus, que demônio é esse que você capturou?" Pra você ver, né? Mas enfim, então vai demorar muitos anos ali esse julgamento e no final das contas, ele e o cunhado vão ser considerados culpados de ter tirado a vida do jornalista e dos outros 2 que estavam lá no Tatassumo. Os outros confissões ali que ele deu e os outros nomes que estavam na lista são de casos que até hoje estão em aberto e a polícia não conseguiu ali finalizar esse caso, eles continuam em julgamento. Então pode ser que nos próximos anos, se a polícia conseguir mais evidências, eles sejam também julgados por esses outros casos. Mas esses 3 aí que eles foram considerados culpados, o Collander pegou a prisão perpétua e o cunhado também pegou a prisão perpétua. E além disso, os 2 tiveram que pagar uma multa lá para o governo. E até o dia que eu estou gravando esse vídeo, os 2 realmente estão presos, tá? Até hoje. Bom, o Collander, ele deu uma entrevista aí recentemente para um documentário. Nessa entrevista ali, então, ele troca toda a versão dele. Ele fala que ele é inocente e que isso tudo ali foi um jogo da própria polícia e da mídia que armaram tudo contra ele. E além disso também ele fala que como ele estava lá para vencer as eleições do ano de 2001, lembra que ele queria se candidatar? Por esse motivo então ele acha também que as pessoas que estavam ligadas lá à eleição não queriam que ele ganhasse e armaram tudo isso contra ele. E nessa entrevista que ele dá para o documentário, a gente consegue pegar ele na mentira. Na verdade a produção, né, do documentário
documentário conseguiu pegar ele na mentira. Por quê? Além de estar entrevistando ele, que estava dentro da prisão, eles também entrevistaram os filhos dele e um colega que morava lá no mesmo vilarejo. E só para deixar bem claro aqui que esses filhos, eles estavam ali defendendo o pai, tá? Falando que o pai era realmente inocente. Bom, a produção ali do documentário então pergunta pro Collander, né, se ele era vegetariano ou não. E o Collander fala que sim, que ele era vegetariano e que ele, tudo bem, ele comia peixe de vez em quando, mas ele falou que não era uma coisa assim que ele gostava e que na família dele, geralmente, quando eles iam comer alguma comida ali que não era vegetariana, eles cozinhavam lentilha para ele, porque realmente ele não gostava do gosto da carne. E então a produção do documentário foi lá e perguntou para a filha dele, né, se o Collander era vegetariano. Lembrando que essa filha, quando o pai foi preso, ela tinha acho que 18, 19 anos, então ela já tinha uma idade ali, ela entendia muito bem e também ajudava a cozinhar, né, porque é isso que acontece com pessoas daquela região. As mulheres, geralmente, elas são donas de casa, filhas, está sempre ajudando ali a mãe a preparar a janta e o almoço e tal. E ela fala que quando eles faziam as refeições, nada era separado, todo mundo comia o que tinha na mesa, que geralmente também tinha ali carne, peixe e tal, e que provavelmente ele comeu também. Outra coisa que a gente pega ali na mentira também é o fato de que a produção do documentário pergunta para ele sobre o nome Raja Collander, e pergunta, né, por que você se deu esse nome? E ele falou, não, eu não me dei esse nome não, meu nome é Ram, que é o nome de nascimento dele, né? E ele fala ainda que ele sempre foi Ram e que são as pessoas que chamam ele assim, ele nem entende direito por que as pessoas chamam ele assim, tá? Algo assim que ele fala no documentário, tá? E ele ainda fala que, tipo, as pessoas da prisão também me chamam assim, mas meu nome não é Raja Collander. Só que, no período que ele estava ali preso, ele vai também se comunicar com cartas com um líder religioso lá de uma religião e tal. E eles ficam conversando sobre a religião, nessas cartas aí. E as cartas que o Collander mandava para esse líder religioso, ele assinava o nome dele no final, né? E estavam as iniciais RK e não as iniciais RN, que seria do nome dele. E outra coisa interessante também é que na religião deles lá, eles cultuam alguns deuses e tal, né? Então, diz que tem uma deusa lá que dá poderes às pessoas. Então, o Collander, um dia que ele tá lá na prisão, ele consegue os ingredientes para fazer... Me desculpe, mas eu sou leiga, tá? Não sei exatamente o que é. Mas é como se fosse um feitiço lá para conseguir poder da deusa. Então ele consegue esses ingredientes e ele vai fazer esse ritual durante a noite. Só que parece que tem que colocar fogo em alguma coisa. Não sei como é que ele conseguiu isqueiro. Prisão, né, gente? Deve ser que nem a prisão do Brasil também, né? De vez em quando eles conseguem essas outras coisas lá dentro também. Mas ele consegue colocar fogo ali e começa a sair fumaça da cela dele e a fumaça acaba acionando o alarme de fumaça do presídio de lá, né? Então acaba que ele não consegue ali terminar esse tal ritual. Mas essa informação eu só coloquei aqui a mais para vocês, que é pra gente entender mais sobre a mente, né, desse monstro aqui, né? Porque ela era aquela coisa de ele queria o poder a qualquer custo, né? Se a pessoa é inteligente, então eu vou tentar... Loucura, né, gente? Tomar isso aqui para ver se eu fico inteligente também. A pessoa tem um carro, vou pegar o carro, porque daí eu vou ser rico, poderoso e todo mundo vai me respeitar. Deus já está dando poder, então vou fazer o ritual para conseguir o poder. Quer dizer, é uma loucura muito grande, né? Teve um psicólogo também que analisou o caso dele, que fala que ele meio que, assim, vivia numa realidade paralela. Tanto é que ele deu aqueles nomes esquisitos para os filhos dele, e também pelo fato de que quando ele ficou preso, durante muito tempo que ele ficou preso lá, que ele está preso até hoje, né? Ele pediu para ficar em uma cela separada, algo que só, assim, se você tiver mau comportamento, você fica. Então, mas ele realmente fez esse requerimento para ficar separado dos outros presos. E esse psicólogo acredita que ele fez isso porque ele é um psicopata e pessoas assim, então quando elas perdem o controle das outras pessoas que estão ao redor, no caso do presídio, né, você não tem o poder que você teria antes se você estivesse solto, então ele prefere ficar sozinho, porque assim ele seria o seu próprio rei. Olha que loucura. Escreve aqui embaixo, gente, o que vocês acharam desse caso aqui. E, bom, na minha opinião aqui, acho que vocês já viram, né, a minha cara aqui, eu não consigo mentir, né, mas eu acredito realmente que ele seja, assim, culpado, não dos 14 nomes lá,
né, de repente só de uma parte deles, não conseguiu finalizar ali o projeto dele de 14 nomes. Se continuasse solto, talvez iria realmente finalizar aquilo ali, mas o cara é realmente louco e eu acredito que ele deve ficar o resto da vida na prisão, sim. Bom, tem uma possibilidade de ele pegar a pena capital, tá? Porque lembrando que isso aqui é na Índia, lá existe a pena capital, e lembrando que os outros casos não foram julgados até hoje. O próprio psicólogo que analisou o caso falou que se libertarem ele, ele vai continuar, porque a mente dele não tem o que fazer, sabe? Não tem volta, ele vive mesmo nessa realidade onde ele é o rei e ele que dita as regras. Caso muito doido, né? Bom, antes de acabar o vídeo também, não esqueçam, tá? Eu comentei sobre isso num outro vídeo sobre a Índia que eu fiz aqui. Não vamos julgar todos os indianos por causa de uma mente diabólica de um deles, tá? Lembrando que a gente tem ovo podre, né, em qualquer sociedade, né? Então, não são todos os indianos que são assim, não. Não pensem dessa forma, tá? Nós somos brasileiros, né? Eu não sou uma Suzane, daquela louca lá, entendeu? Eu não sou uma Elise, entendeu? Então, não façam isso, tá? Não generalizem jamais. A Índia é um país realmente muito bonito. Eu tenho muita vontade de visitar. Deve ser realmente uma coisa, uma experiência única, uma cultura totalmente diferente da nossa. Mas, lembrando, eu já falei em outro vídeo aqui, que eu acho que eu já postei no canal, que se vocês forem em cidades grandes, como todas as cidades grandes aí, São Paulo, Rio de Janeiro, né, que a gente tem, que é perigoso em algumas áreas, lá em Nova Delhi também nós temos áreas muito perigosas, tá? Então se informem, vão com uma agência de turismo, é o que eu sempre indico para vocês, e não vão nos lugares barra pesada, tá? Eu também, um dia que eu for pro Rio de Janeiro, eu não vou na tal da linha, acho que é amarela, vermelha, né? Não sei qual que é uma linha lá que dizem que é muito perigosa, eu não vou para lá, né? Que eu sou turista no Rio de Janeiro, então turista também em Nova Delhi, cuidado aonde vocês forem, tá? Mas não deixem de ir, visitem sim a Índia, que deve ser maravilhoso por lá, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, não esqueça de compartilhar o vídeo para mim, por favor, me ajuda bastante na divulgação. Curte esse vídeo também, porque cada vez que vocês curtem, o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. E também, antes de sair, se você não for inscrito no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.